Fala pessoal, então agora vamos continuar a nossa série de videoaula e vamos para o nosso terceiro vídeo, terceira parte dessa videoaula, é falar das propriedades da função exponencial. Então a gente tem uma propriedade aqui que vai ser baseada, principalmente que a gente também ouviu das potências, então vamos basear um pouco nessas potências e vai estar analisando aqui f de x igual a na x. Bom, uma propriedade que eu tenho que ela é interessante a gente observar é essa primeira aqui. Ela está dizendo o quê? Está dizendo o seguinte: se eu tenho meu x igual a zero, o meu y vai valer 1. Ou seja, se eu tiver, isso aqui está valendo, claro que a gente está falando de uma função da fórmula, f de x igual a na x. Se eu calcular a f de 0, eu vou ter igual a 1, Isso é até um pouco, a gente pode observar aqui, se for calcular o valor da função no ponto, a na 0. Como eu sei que meu a é maior do que 0, então eu sei que qualquer número elevado na 0 vai dar 1. Então ela vai passar no ponto 1. Propriedade 2, então. Como é que eu vou saber se a minha função é crescente ou decrescente? Como é que nós vamos saber isso? Aí nós vamos olhar aqui para a nossa base. Então, a nossa base que vai afirmar se a minha função é crescente ou decrescente. Então, por uma base maior que 1, nossa função será crescente. Aí a gente pode visualizar isso graficamente da seguinte forma. Veja que se eu visualizar aqui, o x, olhando para a direita, posso perceber que o meu y, à medida que eu aumento o x, o meu y também está aumentando, ou seja, que a gente vai ter uma função crescente. Então, para ela ser crescente, a minha base tem que ser maior que 1. Então, a base 10, aqui eu tenho a base 3, aqui eu tenho uma base 2. Quanto maior a base, mais rápido essa função exponencial ela vai crescer. Então, esse gráfico demonstra um pouco isso. Então, a terceira propriedade. Na terceira propriedade, eu vou estar falando da função decrescente. Então, para a minha função ser decrescente, o que acontece? Ela vai ter que estar entre 0 e 1. Mas lembrando que ela não pode ser 0 e não pode ser 1. Por isso que eu vou ter maior que 0 e menor do que 1. Por isso que vai acontecer esse detalhe. Então, quando eu tiver isso, nós vamos ter uma função decrescente. Por exemplo, aqui eu tenho a base 1/2. É um número maior que 0 e menor que 1. Então, ela vai ser decrescente essa nossa função. E vejam, graficamente aqui, se eu aumentar, nesse sentido, olhar da esquerda para a direita, a imagem da nossa função aqui, ela começa a diminuir. Então, nesse caso, nós temos uma função decrescente. E para esse caso que nós estamos falando, já comentamos antes isso, mas esse gráfico vai estar sempre acima do eixo x. Certo? Então, a função exponencial dessa forma, f de x igual a na x, ela vai estar sempre acima do eixo x. Então aqui nós temos um probleminha agora para aprofundar um pouquinho mais nosso conhecimento na função exponencial. Então, veja só. Uma colônia de bactérias, uma bactéria divide-se em 2 a cada hora. Então, essa nossa bactéria, ela divide-se em 2 a cada hora. Depois de um dia completo, qual o número de bactérias originadas de uma só bactéria? Então, quer saber quantas bactérias vão ter se eu iniciar somente com uma bactéria que ela vai se dividindo, cada uma se divide a cada hora. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui, na primeira hora, nós vamos ter uma bactéria. Na segunda hora, como dobrou, então nós vamos ter 2. Na terceira hora, como elas dobraram, eu vou ter 4.
Na quarta hora, nós vamos ter 8. E assim sucessivamente até a gente chegar na 24ª hora para fechar um dia, né? Para inteirar um dia e saber quantas bactérias originou. Bom, quando eu vou fazendo isso, como ela está dobrando a cada hora, o que acontece? Eu tenho uma base, essa função a gente já consegue perceber que ela é crescente, ela está aumentando, né? Está aumentando o x e está aumentando o valor que eu estou querendo. Então, primeira hora, segunda hora, terceira hora, a gente vai aumentando esse valor e, consequentemente, também vai aumentando a quantidade de bactérias. Então, a nossa função é crescente. Bom, dobrar. O que significa dobrar? Dobrar é uma base 2. Então, o dobro, se fosse triplicar, é uma base 3. Quando eu quero saber em 24 horas o que acontece, eu vou calcular o valor dessa função no ponto para 24. Ou seja, eu vou ter uma vez, que seria a quantidade inicial de bactérias, vezes 2 na 24. Tá? 1 vezes 2 na 24. E no final de um dia, por incrível que pareça, vai estar gerando essa pequena quantia de 16.777.216 bactérias. Aí você poderia perguntar, mas e vamos pegar aqui na 12ª hora? E na 12ª hora? Na 12ª hora. Qual seria a quantidade de bactérias que teria? Então, nesse caso, eu vou calcular a F de 12, né? Então, F de 12, nós vamos ter aqui 2 elevado na 12. Isso aí já vai dar um total de 4.096 bactérias. E aí? Vamos pegar agora a F de 15. Então, eu vou ter 2 na 15. Então, das 4.096 bactérias em 3 horas, nós vamos sair para 32.768. Veja como aumentou rapidamente esse valor das bactérias. Então, por isso que é uma função, quando algo cresce muito rápido, fala a função exponencial. Então, para calcular o valor, a mesma coisa que a gente viu para a função afim, função quadrática, substitui e você vai ter o valor da função naquele ponto lá. E aí, no próximo vídeo aqui, vamos falar dos gráficos.